Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de gestão da produção, né, cálculos ligados a fluxos produtivos, né, e hoje vai ser justamente a segunda parte, né, referente à análise de gargalo produtivo, né. A gente falou no último vídeo, né, sobre alguns conceitos ligados aos ciclos de fabricação, né, e no caso a gente está fazendo uma análise com base nesses 5 processos, né, que vão gerar aí o produto da empresa, né? Ou seja, passando pelo corte, pela soldagem, pela usinagem, acabamento e pintura, ou seja, os 5 ciclos, né, fazem parte aí do fechamento produtivo, né, do elemento que vai ser fabricado aí pela empresa, né? Então o que é que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter a relação da capacidade produtiva, né? Nesse caso aí está ligado a horas, né? Ou seja, a gente consegue fabricar 35 peças, né, ligadas aí ao corte de serra por hora, 20 peças ligadas à soldagem por hora, né, 40 peças ligadas à usinagem por hora, 20 peças ligadas ao acabamento por hora e 30 peças ligadas à pintura por hora, ou seja, essa é a capacidade produtiva unitária. E, né, e o que acontece? Essa capacidade produtiva ela deve ser levada em consideração pelo elemento, né, voltado à fabricação, né? Então nesse caso aí são máquinas, né? Então cada capacidade dessa produtiva média, né, vai ter uma base, vai ser ligado a uma máquina individual. Então você tem como saber essa capacidade produtiva levando em consideração a produtividade por máquina, né? E no caso, obviamente, multiplicando pelo número de máquinas, né, você vai ter a capacidade por hora do setor, né? Então aí a gente tem a indicação do número de máquinas ligadas ao corte de serra, que são 3 máquinas, né? A soldagem são 5 máquinas, a usinagem 2 máquinas, né? Acabamento 2 máquinas e pintura 3. Né? Então, exemplo, o que é que a gente faz? Multiplica 35 peças por 3 ligadas à parte do corte de serra, vai dar 105 peças por hora, capacidade produtiva desse setor. A gente vai ter aí ligado à soldagem 20 multiplicado por 5, né? Vai dar 100 peças por hora. A usinagem 40 multiplicado por 2 vai dar 80 peças por hora. Né? O acabamento 20 multiplicado por 2 vai dar 40 peças por hora. Né? A pintura 30 multiplicado por 3 vai dar aí 90 peças por hora. Né? Dando justamente aí a relação do que a gente tem de capacidade produtiva por hora em cada setor, né? Então a gente tem um detalhe interessante que é o seguinte: a capacidade produtiva unitária, né, da usinagem ela é a maior, né? Ou seja, é a que eu consigo produzir mais elementos com a máquina, né? Só que é a que eu tenho menos máquinas, não necessariamente é o gargalo, né? Porque é comparativo aos outros, mas você observa que a gente tem aqui uma taxa de fabricação de 80 peças por hora, né? Ou seja, eu tenho uma produtividade muito grande por máquina, mas eu tenho poucas máquinas, então eu tenho, ainda não é a minha maior produtividade, né? O ciclo que eu consigo fabricar mais peças ainda é o ciclo inicial, que é o corte de serra. Consigo fabricar 35 peças por máquina, né, por hora, e como a gente tem 3 máquinas, né, então dá o total de 105 peças por hora. Né? E aí qual é o nosso gargalo produtivo? O que tem menor produtividade, acabamento. No acabamento a gente tem 2 máquinas, né, e consegue ter aí a produtividade de 20 peças por máquina, ou seja, 40 peças por hora. Então um gargalo bem grande. Né? Se a gente for pegar aqui, né, já que é um ciclo em linha, né, iniciando pelo corte de serra, né, e encerrando pela pintura, né, você vai ver que a gente está na decrescente, né, aqui, né, inicia pelo corte de serra que dá 105 peças, cai para soldagem para 100 peças, né, a nível de tolerância está no nível bem interessante, né, e segue para a usinagem, cai um pouco, né, cai um pouco lá para 80 peças por hora, né, e quando chega para o acabamento esse valor divide aí por 2, né, ou seja, a gente cai para 40 peças por hora. Né, e a pintura consegue pintar 90 peças por hora, né? Ou seja, a pintura, como vai ser o último elemento, né, ela vai estar pegando justamente as peças que saíram do acabamento, né? Ou seja, a pintura teoricamente ela tem essa capacidade maior, mas ela não está tendo uma vazão tão grande quanto poderia, porque está limitada a quantidade de peças aí focadas no acabamento, né? Então acaba sendo um problema, né? Então nosso gargalo aí é o acabamento. Né? Ou seja, e aí vem um dado interessante, né? Você chega para uma questão dessa, uma negociação com o gestor, né? Apresenta isso, o gestor diz, então o recurso que a gente tem aí para acabamento, vamos comprar mais uma máquina. Ou seja, mais uma máquina, a gente melhora
a taxa de produtividade, né? A gente aumenta aí 50%, né? Já que aumentaria para 60%, mas ainda seria o gargalo produtivo, né? Ou seja, o interessante nesse caso aí é que a gente tivesse, né, pelo menos mais 3 máquinas, né? Ou seja, para a gente ter ali a relação chegando ali em 100 peças, né? Ou seja, ficando em equilíbrio com a maior taxa de produtividade, né? No caso que seria justamente ali o corte e a soldagem, né? Mesmo o acabamento ficando com um volume maior do que a usinagem, né? Mas a gente teria já um equilíbrio maior, né? Então você teria 105 peças, né, como a máxima produtiva aí por setor, né, e 80, né, sendo a usinagem, né? Então, a partir do momento que você tem dinheiro para investir na usinagem, que aumenta mais uma máquina, né, a usinagem ela já se torna o setor com maior produtividade, né, ou seja, chegando a 120 peças por hora. Né? Então, essas análises são muito interessantes para que você possa ter, né, pleito para negociar. Né? Mas nesse caso, o acabamento está muito abaixo a nível de produtividade. Né? Então, é o gargalo produtivo, né, o qual precisa ter investimento aí para aumentar, né, esse fluxo produtivo. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!